A chuva batia na calçada de Nova York como balas, cada gota explodindo em milhares de pequenos fragmentos que encharcavam os tênis velhos e gastos de Scarlett. Ela estava parada no cruzamento da Quinta Avenida, com um braço apertando com força uma sacola plástica cheia de mantimentos comprados em promoção. O outro estava pressionado contra sua barriga, escondendo a pequena curva que crescia cada vez mais sob um casaco grande e sem forma. O semáforo para pedestres piscava sua contagem regressiva. 10 segundos, 9 segundos. Mas seus pés pareciam pregados na rua, o cansaço penetrando em seus ossos da mesma forma que o frio de novembro penetrava em cada fio de seu corpo. 6 meses. 6 meses desde que Scarlett assinou os papéis do divórcio com as mãos trêmulas. Desde que ela saíra da mansão de mármore, sua prisão. Desde a última vez que ela o vira. 6 meses desde que ela escolhera a liberdade em vez das correntes banhadas a ouro. Escolhera a pobreza em vez da sufocação. Escolhera o desconhecido em vez da certeza aterrorizante de pertencer a Gabrielle Corsetti. O semáforo ficou vermelho assim que Scarlett saiu da calçada. Uma buzina soou, pneus guincharam contra o asfalto molhado. Ela congelou no meio do trânsito, a bolsa escorregando de seus dedos dormentes. Algumas laranjas rolaram pela faixa de pedestres como pequenos planetas saindo de órbita. E então ela viu um SUV preto com vidros escuros, ladeado por 2 idênticos. Todos os 3 pararam ao mesmo tempo em perfeita sincronia, mesmo que o semáforo estivesse verde. A porta traseira do carro do meio se abriu. Através da cortina de chuva, através da distância de vários carros, Scarlett reconheceu primeiro os sapatos de couro italianos, feitos sob medida, tão absurdamente caros, tão completamente inadequados para o clima de Nova York. Em seguida, o terno cinza carvão feito sob medida para se ajustar ao corpo como se tivesse sido desenhado nele. Finalmente, quando ele saiu completamente do veículo, ignorando as buzinas estridentes e os pedestres confusos, ela viu seu rosto. Gabrielle. O tempo parou. A chuva parecia suspensa no ar. Todos os sons cessaram, deixando apenas o bater do coração de Scarlett, como se fosse quebrar suas costelas. Seus olhos castanhos escuros, os olhos que uma vez traçaram cada centímetro de sua pele, que a observaram com possessão e algo perigoso que era quase gentil, fixaram-se nos dela com uma intensidade que fez seus joelhos tremerem. A cicatriz tênue percorria sua clavícula, marca daquele assassinato fracassado anos atrás. Nítida sob a gola da camisa encharcada pela chuva, sua mandíbula quadrada estava cerrada. Mesmo à distância, ela podia ver os músculos se contraindo, podia reconhecer a violência contida na linha tensa de seus ombros. Seu corpo alto, com 1,88 m, estava tenso como uma arma. 2 homens saíram dos bancos da frente, com fones de ouvido visíveis, as mãos já se movendo em direção a armas escondidas, enquanto seus olhos varriam o cruzamento em busca de ameaças. Gabrielle levantou uma mão, um gesto pequeno, quase casual, que os congelou no lugar. Seu olhar nunca saiu dela. Scarlett precisava correr, precisava proteger o segredo que crescia dentro dela. Mas seu corpo a traiu, paralisado sob o peso do olhar dele, sob a enxurrada de memórias que voltavam sem permissão. O cheiro de sua colônia, bergamota, cedro e algo mais sombrio, algo que sempre a lembrava de pólvora e pecado. A sensação de suas mãos, gentis apesar de sua capacidade de matar, deslizando ao longo da curva de sua coluna na escuridão do quarto. O som de sua voz, veludo envolvendo aço, sussurrando promessas que também eram ameaças. Você me pertence, Scarlett, para sempre. Uma buzina soou bem ao lado dela, trazendo-a de volta à realidade. Scarlett cambaleou para a frente, seu casaco escorregando para o lado, e tudo se despedaçou. O vento pegou o tecido, puxando-o contra seu corpo por apenas um instante. Apenas o tempo suficiente. A expressão de Gabrielle mudou. Seus olhos caíram para a barriga dela, e Scarlett observou, impotente e horrorizada, enquanto a compreensão o atingia como ondas batendo contra uma rocha. Sua pele empalideceu sob o bronzeado. A mão que havia se levantado até a metade, como se fosse alcançá-la, fechou-se em um punho tão apertado que os nós dos dedos ficaram brancos. E mesmo através da chuva ela pôde ver isso. Não, sussurrou Scarlett, mas o trovão engoliu a palavra. Seus lábios se moveram, formando o nome dela, embora ela não pudesse ouvi-lo em meio ao caos do cruzamento. Ela sentiu isso como um toque físico. A maneira como sua boca formou aquelas 3 sílabas. A maneira como ele as havia pronunciado contra a pele dela inúmeras vezes em prazer e raiva, e no lugar perigoso entre os dois.
Tony Marchetti, seu chefe de segurança, inclinou-se para perto, falando urgentemente no ouvido de Gabriel. O chefe cerrou os dentes, sua atenção dividida entre ela e qualquer informação que estivesse recebendo. O semáforo mudou. O trânsito começou a se mover, fluindo entre eles como um rio de aço e vidro, bloqueando sua linha de visão. Scarlett correu. Suas pernas encontraram seu propósito novamente, levando-a através das faixas restantes, subindo na calçada e entrando no labirinto de pedestres apressados sob jornais segurados acima de suas cabeças. Seu coração batia tão forte contra suas costelas que ela pensou que poderia explodir. Atrás dela, ouviu gritos, ordens bruscas em italiano, os passos pesados de homens treinados para caçar, capturar e eliminar obstáculos. Scarlett mergulhou na entrada do metrô na 42nd Street, descendo os degraus 2 a 2, apesar da dor na parte inferior das costas, apesar das câimbras nas panturrilhas, apesar dos 5 meses de gravidez pesando em cada passo. A estação a engoliu. Um útero de concreto com cheiro de metal quente e corpos. Um trem se aproximava com um guincho. Anúncios ecoavam, mas ninguém mais os ouvia. A plataforma estava lotada de passageiros indo para casa. Scarlett se forçou a entrar no meio da multidão, puxando o capuz para cima, tornando-se menor, invisível. Tudo o que ela havia aprendido a ser nos meses antes de escapar do Império Corsetti. O trem chegou com uma rajada de ar viciado. As portas se abriram. As pessoas avançaram. Scarlett, a voz dele atravessou tudo. Atravessou o barulho, atravessou a multidão, atravessou 6 meses de silêncio e a distância que ela havia trabalhado tanto para construir. Ela se virou, incapaz de se conter, e o viu no topo da escada. O terno dele estava encharcado, o cabelo preto colado à testa e os olhos, meu Deus. Os olhos dele, aqueles olhos castanhos escuros quase pretos, queimavam com uma violência de sentimentos que fez seu estômago revirar. Fúria, traição e algo mais, algo que parecia quase dor. 3 homens em ternos pretos estavam atrás dele. Tony falava urgentemente ao telefone. Outro homem examinava a multidão com a atenção concentrada e predatória de um assassino profissional. Mas Gabriel não se moveu. Ele apenas ficou ali, alto e perigoso, com água pingando do tecido caro, olhando para ela como se ela fosse um fantasma que ele tivesse invocado de seu próprio pesadelo. Seus olhos se encontraram através da plataforma. A multidão se agitou novamente, empurrando Scarlett para dentro do vagão. Ela se pressionou contra a janela. Sua palma se achatou contra o vidro frio. Ela não conseguia desviar o olhar dele, mesmo quando as portas começaram a se fechar. Gabriel se moveu rápido como uma lâmina. A multidão se abriu na frente dele, como se ele fosse Moisés e eles fossem o Mar Vermelho. Ninguém queria ficar no caminho de Gabriel Corsetti quando ele tinha aquela expressão. Seus homens o seguiram, empurrando corpos com uma eficiência profissional que beirou a violência. As portas se fecharam no exato momento em que ele as alcançou. Sua mão bateu no metal com um som agudo que fez os passageiros próximos recuarem. Seu rosto estava a apenas alguns centímetros do dela, separado por uma folha de vidro e pelos 6 meses de mentiras que ela construíra entre eles. Seus lábios se moveram, formando palavras que ela podia ver, mas não ouvir devido ao barulho crescente do trem. Você está carregando meu filho. Não era uma pergunta, mas uma afirmação, uma acusação, uma declaração de propriedade. O trem deu uma sacudida para frente, afastando Scarlett dele. Mas os olhos dele permaneceram fixos nos dela, negros de raiva e cheios de uma promessa que transformou o sangue dela em gelo. Gabriel tirou o celular com movimentos muito controlados, muito deliberados. Ela conhecia aquele olhar, sabia o que significava quando Gabriel Corsetti passava da emoção à ação, do sentimento à caçada. Quando o túnel engoliu o trem na escuridão, quando a plataforma e a silhueta de Gabriel desapareceram de vista. Scarlett deslizou pela parede do vagão até sentar no chão, com os joelhos dobrados o máximo que sua barriga de 5 meses permitia. Suas mãos tremiam enquanto ela se abraçava, tentando parar o tremor que não tinha nada a ver com o frio e tudo a ver com o terror que inundava suas veias. Outros passageiros a olhavam com vários tons de preocupação e irritação, mas Scarlett mal percebia. Tudo o que ela via era o rosto de Gabriel. Tudo o que sentia era o peso do olhar dele, a promessa dentro dos olhos dele. Ele sabia agora. Após 6 meses fugindo, construindo uma nova vida nas sombras da cidade, onde ele reinava como um rei da noite, protegendo a pequena vida que crescia dentro dela da violência e do perigo que se agarravam a tudo que Gabriel tocava. Ele sabia agora,
E Gabriel Corsetti nunca desistia do que lhe pertencia. Scarlett pressionou a mão contra a barriga, sentindo os movimentos fracos que haviam começado apenas uma semana antes. Desculpe. Ela sussurrou para a criança que ainda não sabia o que significava nascer neste mundo, em uma guerra entre liberdade e posse. Sinto muito. O telefone em seu bolso vibrou uma, duas, três vezes seguidas. Scarlett não precisava olhar para saber quem estava ligando. Sabia que, naquele momento, os recursos dele estavam sendo ativados. Sua rede estava sendo acionada. Seu império redirecionava seu foco para um único objetivo: encontrá-la. O trem balançava pelo túnel, levando Scarlett para qualquer destino que ela tivesse escolhido aleatoriamente, para a segurança temporária que ela conhecia, com a certeza de uma mulher que já fora esposa do homem mais perigoso de Nova York, que não duraria além daquela noite. Porque Gabriel a tinha visto a prova do que ela lhe tinha escondido, e não havia nenhum lugar nesta cidade, talvez nenhum lugar no mundo, onde ela pudesse se esconder de um homem que comandava as trevas da mesma forma que outros comandavam exércitos. A questão não era se ele a encontraria. A questão era o que ele faria quando a encontrasse. Se você quer saber o que Gabriel fará quando encontrar Scarlett e descobrir o segredo sobre a criança em seu ventre, deixe um like neste vídeo. Compartilhe para que as pessoas que amam dramas emocionantes também possam apreciá-lo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a próxima parte. O apartamento que Scarlett alugava há 3 meses ficava no Brooklyn, no 4º andar de um prédio antigo, acima de uma mercearia coreana. Um lugar onde as pessoas estavam acostumadas a não fazer perguntas e o barulho das ambulâncias se tornara um ruído branco familiar. Ela subiu as escadas lentamente, com uma mão segurando o corrimão que balançava sob seu peso. Cada passo era uma batalha, sua barriga de 5 meses a puxando para baixo, seu coração ainda se recusando a desacelerar desde o momento em que viu Gabriel sair do SUV preto na chuva. Quando a porta do apartamento se fechou atrás dela, Scarlett trancou as 3 travas que ela mesma instalara. Então encostou as costas na madeira e afundou até ficar sentada no chão. O pequeno espaço que quase lhe roubava o fôlego apareceu sob uma fraca luz amarela. O teto estava marcado com manchas de água de um cano com vazamento no andar de cima, formando mapas marrons opacos que pareciam hematomas na pele humana. Um aquecedor velho no canto fazia barulho como se estivesse tentando se comunicar em código Morse, emitindo um calor fraco que não era suficiente para afastar o frio de novembro que se agarrava aos seus ossos. Os móveis eram tão escassos que o lugar parecia que alguém estava prestes a se mudar a qualquer momento. Uma cama de solteiro com lençóis comprados em um brechó. Uma pequena mesa perto da janela de frente para a escada de incêndio, onde alguém havia deixado alguns vasos de plantas murchas. Um vaso e uma panela invertidos ao lado da pia. Nada nas paredes, nada pessoal. Tudo havia sido escolhido com base em um único critério, fácil de abandonar em 5 minutos, exceto por uma coisa: uma foto de ultrassom colada no espelho do banheiro. Uma imagem em preto e branco borrada mostrando a curva de uma pequena coluna vertebral, a sombra de uma cabeça. Não, 2 cabeças. Scarlett ficou de pé, com as pernas ainda tremendo. Ela foi direto para o espaço debaixo da cama e tirou a mala de viagem que mantinha pronta desde o primeiro dia em que se mudou. Dentro havia dinheiro, o suficiente para sobreviver por 2 semanas se ela fosse cuidadosa. Uma identidade falsa pela qual ela pagou quase todas as suas economias. Algumas mudas de roupa, vitaminas pré-natais, uma pequena faca que ela sabia que seria inútil se enfrentasse os homens de Gabriel. Ela começou a jogar mais coisas na bolsa. Roupas do armário, uma escova de dentes, os poucos livros que ela se permitiu comprar. Vestígios da pessoa que ela estava tentando se tornar. Uma mulher que lia poesia em vez de contar saídas. Uma mulher que dormia sem verificar as fechaduras 3 vezes. O telefone no bolso dela não parava de vibrar. Scarlett o tirou e olhou para a tela. 17 chamadas perdidas, todas de um número oculto. Gabriel era esperto o suficiente para não ligar de sua própria linha. Esperto o suficiente para entender como as coisas podiam ser rastreadas ou bloqueadas. Mas ela sabia que era ele. Sabia que por trás de cada número oculto estava a voz dele, a raiva dele, as perguntas dele. Por que você não me contou? Há quanto tempo? Você realmente achou que poderia esconder meu filho? Ela desligou o telefone e o enfiou no fundo da bolsa. Talvez ela o jogasse fora. Talvez ela o fizesse. A batida fez seu coração parar. Não era uma batida normal. Apenas uma, firme, controlada, cheia de força.
O tipo de batida que transmitia a autoridade. O tipo de batida de alguém que tinha certeza de que a porta se abriria. Scarlett. A voz dele atravessou a porta de aço, baixa e contida de uma forma que era ainda mais assustadora do que se ele estivesse gritando. Eu sei que você está aí. Posso ouvir sua respiração. Impossível. A porta era grossa. As paredes eram sólidas. Mas com Gabriel, nada era impossível. Ele tinha recursos que ela nem imaginava. Tecnologia de filmes de espionagem. E, acima de tudo, ele tinha o tipo de poder que fazia as pessoas lhe contarem tudo o que ele queria saber. A bolsa de emergência ainda estava em sua mão. A janela da escada de incêndio ficava a apenas alguns passos de distância. Mas ela estava grávida de 5 meses. E Gabriel Corsetti estava parado bem do lado de fora de sua porta. Vá embora, disse Scarlett, odiando o modo como sua voz tremia. Você não tem o direito de estar aqui. Estamos divorciados. Assinei os papéis. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Quando Gabriel falou, sua voz estava tão baixa que ela quase teve que colar o ouvido na porta para ouvir. Divorciados. Seguiu-se uma risada silenciosa, mas não havia nenhum traço de humor nela. Esse divórcio foi processado em velocidade recorde. Tão rápido que é suspeito. Acho que você teve ajuda. Alguém que sabe como agilizar a papelada. Alguém que lhe devia um favor. Não importa. Não vai resistir a um escrutínio. O estômago de Scarlett apertou. Ela tinha pedido ajuda a alguém de um escritório de advocacia. Uma mulher cujo irmão tinha morrido por se envolver com a família Corsetti. A mulher tinha tratado de tudo rapidamente, discretamente, antes que o pessoal de Gabriel pudesse interferir. Mas se ele estava a contestar, mesmo que invalide o divórcio, disse ela lentamente. Eu não vou voltar para você, então vamos discutir isso. Mas você vai abrir esta porta, Scarlett, de uma forma ou de outra. Ela olhou para a porta. Aço sólido, várias fechaduras, uma corrente de segurança. Ela havia escolhido este apartamento especificamente porque era defensável. Mas ela o havia escolhido para se defender contra crimes de rua, não contra Gabriel Corsetti. E se eu não abrir? Ela perguntou. Então mandarei meus homens limparem este andar. Sua voz permaneceu calma, como se ele estivesse falando sobre o tempo. Eles evacuarão todos os apartamentos, dirão a todos que há um vazamento de gás, ou risco de incêndio, ou qualquer outro motivo que os faça sair rapidamente e com segurança. Então eles arrombarão esta porta. Ele fez uma pausa. Não quero assustar seus vizinhos ou destruir seus pertences, mas farei isso se for necessário. Você é louco. Não, Scarlett. Seu tom mudou abruptamente, a emoção transparecendo através das rachaduras em seu controle. Sou um pai que acabou de descobrir que seu filho existe, e não há nada, absolutamente nada, que eu não faça para proteger o que me pertence. Sua mão foi automaticamente para a barriga, como se respondesse à voz do pai através da porta, através de sua pele. O bebê deu um pequeno chute, um movimento fraco que ela sentiu como traição. Não sou mais sua propriedade, disse ela. Mas até ela podia ouvir sua voz enfraquecendo. Você sempre será minha. Os papéis do divórcio são apenas uma ilusão temporária que eu permiti que você alimentasse. Achei que você precisava de espaço, de tempo. Achei que você voltaria por conta própria. Sua voz baixou, íntima de uma forma que fez a pele dela arrepiar. Mas isso muda tudo. Você deveria ter me contado, Scarlett. Você deveria ter me contado no momento em que soube, para que você pudesse me prender. Usar o bebê para me manter como sua prisioneira, para que eu pudesse proteger vocês dois. A emoção em sua voz agora era crua, sem disfarces. Você tem ideia de quantos inimigos eu tenho? Quantas pessoas querem me machucar, machucando o que eu amo? E você esteve aqui sozinha, vulnerável, carregando meu filho. Não diga isso. Não transforme nosso filho em algum plano de sucessão da máfia. Nosso filho. Ele repetiu as palavras como se fossem sagradas. O silêncio se estendeu novamente. Então veio uma palavra que ela nunca tinha ouvido de Gabriel Corsetti nos 2 anos em que estavam casados. Por favor. Scarlett congelou. Gabriel não dizia por favor. Ele não pedia. Ele não suavizava suas exigências com educação. Mas a palavra estava ali, transportada por uma voz que parecia quase quebrada. Por favor, abra a porta, Scarlett. Quero conversar como adultos. Como pessoas que estão prestes a ser pais. Sua mão se moveu em direção à fechadura antes que sua mente pudesse acompanhar. Era isso que ele sempre fazia, no que sempre foi bom. Encontrar o ponto fraco, aplicar pressão, fazê-la duvidar de suas próprias decisões. Ela passou 6 meses aprendendo a ser forte sem ele. Aprender que a proteção dele tinha um preço muito alto, mas ela estava tão cansada de ser forte sozinha. Não se mexa de repente, ela disse.
Não me agarre. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Eu sou sempre civilizado com você, cara. Isso era mentira. Mas ela abriu a porta mesmo assim. Cada fechadura clicou. A corrente deslizou. Sua mão tremeu na maçaneta. Gabriel estava no corredor, e a visão dele roubou seu fôlego, como sempre fazia. Seu terno ainda estava úmido da chuva, grudando em seu corpo de uma forma que o fazia parecer menos um empresário e mais algo muito mais perigoso. Preso dentro de um tecido caro, seu cabelo preto estava penteado para trás. A água ainda escorria pelas suas têmporas, mas foram os seus olhos que a cativaram. Castanhos escuros, quase pretos, cheios de uma intensidade que a fez sentir as pernas bambas. Ele olhou para ela, olhou mesmo para ela. O seu olhar desceu do rosto dela para a barriga, demorando-se ali com uma expressão que ela não conseguia definir. Depois, olhou por cima do ombro dela para dentro do apartamento, e ela viu uma fúria silenciosa crescer dentro dele. Seus olhos percorreram o teto manchado, o aquecedor quebrado, os móveis baratos, o pequeno fogão onde ela cozinhava refeições simples para uma pessoa. Seu maxilar se contraiu, suas mãos se fecharam em punhos, depois se abriram novamente. E quando ele finalmente entrou, preenchendo o espaço apertado com sua presença, ela viu em seus olhos não apenas raiva, mas dor. Dor por ela ter vivido assim. Dor por ela ter escolhido a pobreza em vez de ficar com ele. Gabriel ficou parado no meio do pequeno apartamento, alto e deslocado entre paredes descascadas e móveis baratos. Dois homens em ternos pretos apareceram na soleira da porta, mas ele levantou a mão em um único gesto e eles recuaram, desaparecendo no corredor como fantasmas treinados. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave que soou como uma prisão sendo trancada. Eles ficaram frente a frente no estúdio apertado, e o espaço de repente pareceu impossivelmente pequeno, com a presença dele preenchendo-o. O aquecedor fazia barulho. A chuva continuava caindo do lado de fora da janela. E Gabriel Corsetti olhou para ela como se ela fosse um quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver. Uma posse que ele nunca mais permitiria que escapasse de sua vista. "Posso tocar?" Ele perguntou baixinho, levantando a mão em direção à barriga dela, mas parando no meio do caminho, esperando por permissão. Seus dedos tremiam. E Scarlett percebeu que era a primeira vez que via aquela mão. A mão que havia matado, que havia assinado sentenças de morte, que havia detido o poder absoluto, tremia por qualquer coisa. Não, ela deu um passo para trás, encostando as costas na parede. Ainda não. Seu maxilar se contraiu, mas ele abaixou a mão, respeitando o limite que ela acabara de estabelecer, mesmo que isso claramente o magoasse. Seu olhar permaneceu fixo em sua barriga, onde seu casaco não conseguia mais esconder a curva inconfundível de 5 meses. "Você está maior do que eu pensava", disse ele com a voz áspera. Para 5 meses. Scarlett respirou fundo. Esse era o momento que ela temia há 6 meses. O momento em que seu último segredo seria revelado. Mas não havia mais nada a esconder agora. "Porque não estou grávida de um", disse ela lentamente, cada palavra pesando em sua língua. "Estou grávida de 2. 2 meninas. Gêmeas." O tempo parou. Scarlett observou enquanto a verdade atingia Gabriel como um soco no peito. Seus olhos se arregalaram. A cor sumiu de seu rosto. Ele cambaleou um passo para trás, batendo o ombro na parede atrás dele. E por um momento, o chefe da máfia mais poderoso de Nova York parecia um homem que acabara de ter o mundo arrancado de seus pés. "Gêmeas", ele repetiu, num sussurro. "Meninas, 2 meninas." Ele levantou a mão e a passou pelo rosto, e Scarlett viu seus dedos tremerem ainda mais forte do que antes. Quando ele baixou a mão, seus olhos estavam úmidos, não com lágrimas caindo, mas com um brilho sutil que ela nunca tinha visto nesse homem nos 2 anos de casamento. Esse era Gabriel, vulnerável. Gabriel sem armadura. Gabriel que ela nem sabia que existia. "Você está grávida de gêmeos", disse ele, como se precisasse se convencer de que era real. "E você não me contou." Ela poderia ter ficado com raiva, poderia ter se defendido, mas olhando para ele ali, encostado na parede de seu apartamento miserável, com os olhos molhados e as mãos trêmulas, tudo o que ela sentiu foi cansaço. Um cansaço profundo. "Descobri 2 semanas depois de ter ido embora", disse ela, com a voz mais firme do que imaginava que seria possível. "Fui a uma clínica comunitária. O médico me disse que eu estava grávida e chorei a noite toda. Não porque não os quisesse, mas porque sabia o que isso significava." "O que isso significava?" Gabriel perguntou com sua voz. "Significava que eu nunca seria verdadeiramente livre,
Scarlett caminhou até a cama barata e sentou-se porque suas pernas não queriam mais sustentá-la. Nos últimos 6 meses, ela trabalhava como garçonete em uma pequena lanchonete em Manhattan, com os pés inchados, 8 horas por dia, carregando bandejas pesadas, aturando clientes difíceis e cantadas indesejadas. Tudo isso por um salário mínimo. Ela precisava se esforçar ao máximo para pagar esse apartamento. Usei o Medicaid, continuou ela, enquanto Gabriel permanecia em silêncio, ouvindo. O seguro-saúde do governo. Sua esposa usando assistência pública para cuidados pré-natais. Ex-esposa. Ele corrigiu, mas seu tom não continha nenhuma discussão. Ela olhou para ele e viu a raiva fervendo sob sua aparência calma. Mas não raiva dela, raiva de si mesmo, raiva da situação, raiva por ela ter tido que suportar tudo isso sozinha. Eu fui sozinha todas as vezes, disse ela. Sentei-me em uma sala de espera lotada com outras mulheres, observei-as segurando as mãos de seus maridos ou namorados e fiquei sentada lá sozinha. Ouvi os batimentos cardíacos deles pela primeira vez sozinha. Descobri que eram gêmeos sozinha. Descobri que eram meninas sozinha. Gabriel não disse nada. Ele apenas ficou ali, encostado na parede, olhando para ela com os olhos cheios de uma tempestade que ele tentava conter. E naquele momento, o pequeno apartamento, com o teto manchado de água, e o aquecedor quebrado, tornou-se a prova de tudo o que ela havia sacrificado pela liberdade. Tudo o que ela havia perdido para manter seus filhos longe do mundo dele, o silêncio se estendia entre eles como uma criatura viva, pesado e sufocante. Gabriel ainda estava encostado na parede, mas algo em sua postura havia mudado. Seus ombros estavam caídos. A armadura familiar do chefe da máfia mais poderoso de Nova York parecia estar rachando. Eu falhei com você. Ele finalmente disse, sua voz áspera como se cada palavra estivesse arranhando sua garganta. O que quer que tenha acontecido em nosso casamento, o que quer que tenha feito você sentir que precisava fugir, eu falhei com você e sinto muito. Scarlett olhou para ele com o coração apertado. O segundo pedido de desculpas em uma noite de um homem que nunca se desculpou, nunca admitiu culpa, nunca se permitiu ser fraco na frente de ninguém. Eu coloquei você em uma gaiola, Scarlett. Ele continuou, os olhos fixos no piso antigo, como se não suportasse encará-la. Uma gaiola bonita, luxuosa, mas ainda assim uma gaiola. Eu achava que estava te protegendo. Achava que se pudesse controlar todas as variáveis, rastrear todas as ameaças, você estaria segura. Mas em vez disso, transformei você em uma prisioneira, não em uma parceira. Ela não falou nada, apenas esperou, porque era isso que ela queria ouvir há 2 anos. O reconhecimento de que o amor dele a sufocava, que a proteção dele se tornara uma prisão. Por quê? Gabriel ergueu a cabeça, olhando para ela com os olhos ainda úmidos. Por que você não tentou consertar isso? Por que você fugiu em vez de me contar? Porque eu contei, Scarlett respondeu, sua voz mais calma do que ela se sentia. Eu te contei centenas de vezes. Eu queria sair. Eu queria amigos. Eu queria trabalhar, ter um propósito, ter minha própria vida. E todas as vezes você acenava com a cabeça, prometia que mudaria. E então tudo continuava exatamente igual. Guarda-costas me seguindo para todo lugar. Câmeras em todos os cômodos, sem permissão para ir a lugar nenhum sem escolta. Ela se levantou com as pernas ainda trêmulas, mas a voz firme. E então descobri que estava grávida. E percebi que se ficasse, meus filhos cresceriam naquela jaula. Eles testemunhariam reuniões tarde da noite que você nunca explicou. Eles veriam sangue em suas camisas que os lavanderias nunca conseguiam tirar completamente. Eles aprenderiam que a violência é a forma de resolver os problemas. Você acha que pode manter meus filhos longe disso? Você acha, Gabriel, da mesma forma que achava que poderia me manter longe disso. Mas a escuridão se infiltra em tudo que você toca. Não quero que meus filhos cresçam na violência. Não quero que eles pensem que isso é normal. Não quero que eles se tornem herdeiros de um império construído com sangue e medo. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo cada palavra. Então ele assentiu lentamente, como se aceitasse uma sentença. Você está certa. Não posso prometer uma vida normal. Meu mundo não funciona assim. Mas posso prometer que vou tentar. Posso prometer que vou lhe dar voz. Escolha. Autonomia dentro de limites seguros. Isso ainda é uma gaiola, disse Scarlett. Então me ajude a torná-la maior. Ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro familiar da colônia através do aroma da chuva e do ar da cidade. Diga-me o que você precisa. O que faria você se sentir menos presa? Por que não posso deixar você aqui, Scarlett? Não porque quero controlar você,
mas porque este apartamento fica em um prédio com um sistema de segurança defeituoso, em um bairro onde contei 3 transações de drogas apenas caminhando do meu carro até a sua porta. Você está grávida de gêmeos, uma gravidez de alto risco, e você está vivendo como se não tivesse uma única pessoa no mundo. Ela queria argumentar que tinha conseguido, mas estava muito cansada. Muito cansada de ser forte sozinha. Muito cansada de se preocupar com o aluguel e as contas médicas. Muito cansada de acordar às 3 da manhã com dores nas costas e ninguém com quem compartilhar isso. Preciso de condições, disse ela finalmente. Se eu for com você, estou ouvindo. Quero meu próprio espaço, não na sua cobertura. Em outro lugar onde eu possa ter privacidade. Feito. Quero tomar decisões sobre minha vida, sem coerção. Concordo. E hoje à noite só vou porque quero que seu médico examine os bebês. Se depois disso eu ainda quiser ir embora, se ainda achar que estou melhor sem você, você não vai me impedir. Gabriel olhou para ela por um longo momento, com o maxilar cerrado como se estivesse engolindo 1000 objeções. Então ele assentiu. Uma noite, ele disse, você me dá uma noite para provar que posso mudar e eu não vou forçá-la a nada. Era um acordo frágil, construído sobre desconfiança e feridas que não haviam cicatrizado. Mas quando Gabriel estendeu a mão, esperando que ela a segurasse, Scarlett percebeu que isso era mais do que ela jamais tivera em 2 anos de casamento. Uma escolha, pequena e condicional, mas ainda assim sua. O SUV preto deslizou pelas ruas encharcadas de Nova York, levando-os do Brooklyn para Brooklyn Heights. Scarlett sentou-se no banco de trás, mantendo distância de Gabriel. Embora o espaço apertado tornasse esse esforço quase sem sentido, ela podia sentir o calor que emanava dele. Podia sentir o cheiro familiar da colônia misturado com a chuva. 2 guarda-costas sentaram-se na frente, com os olhos fixos na estrada e no espelho retrovisor, tão profissionais que eram quase invisíveis. Ninguém falava. Scarlett observava a cidade passar pelo vidro escuro, notando os bairros mudando de degradados para de classe média e ricos. Sua mão repousava sobre a barriga, sentindo os movimentos fracos das 2 pequenas vidas dentro dela, como se elas também estivessem ansiosas com o que quer que fosse que as esperava. Quando o carro parou, Scarlett olhou para fora, surpresa. Aquela não era a fria cobertura de vidro e aço em que ela morava há 2 anos. À sua frente, havia uma casa geminada de tijolos vermelhos, com persianas pretas e era verde, subindo pelas paredes, mesmo no auge do inverno. Uma luz amarela quente se espalhava pelas janelas, e algo naquela imagem apertou seu peito. Parecia um lar de verdade, não uma fortaleza ou um museu de arte. Você disse que tinha outro lugar, murmurou ela, ainda incapaz de tirar os olhos da casa. Comprei 2 meses depois que você foi embora, respondeu Gabriel, com a voz baixa e carregando algo que ela não conseguia decifrar. Achei que talvez, se tivesse um lugar que não fosse a cobertura, um lugar sem aquelas lembranças, você pudesse considerar voltar. Scarlett virou-se para olhá-lo, procurando os sinais familiares de manipulação, mas viu apenas honestidade nos olhos castanhos escuros que a observavam. Ele havia se preparado para o seu retorno, mesmo acreditando que ela tivesse ido embora para sempre. Ele havia construído um lugar para ela. Um guarda-costas abriu a porta. Gabriel saiu primeiro, depois estendeu a mão para ela, esperando. Ela hesitou por um segundo, depois a segurou e deixou que ele a ajudasse a sair do carro. A mão dele era quente e firme, e ela odiava a maneira como seu corpo respondia a aquele contato, como se ainda se lembrasse, ainda quisesse. Eles subiram os degraus de pedra e a porta da frente se abriu antes mesmo que Gabriel pudesse tocá-la. Uma mulher na casa dos 50 anos apareceu, com rosto redondo, olhos gentis e um sorriso caloroso. Ela usava um avental com flores e o cheiro de algo sendo cozinhado saía com ela. Bem-vinda ao lar, minha querida, disse ela a Scarlett. Sua voz era tão calorosa que parecia que elas se conheciam há anos. Sou Gloria Chen. Eu administro esta casa para Gabriel. Scarlett não sabia como reagir. Na cobertura, ela só tinha funcionários frios e profissionais, sombras que se moviam silenciosamente e evitavam contato visual. Mas a Sra. Chen olhou para ela com preocupação genuína. O tipo de olhar que sua mãe lhe dera antes de morrer no incêndio, 19 anos atrás. Preparei um quarto para você no 3º andar, continuou a Sra. Chen, conduzindo-os para dentro. O andar inteiro é seu. Um quarto, um banheiro privativo e uma pequena sala de leitura com vista para o jardim. Gabriel achou que você gostaria de ter seu próprio espaço. Scarlett entrou na casa e sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Pisos de madeira aconchegantes,
paredes em tons suaves de creme, móveis que pareciam confortáveis em vez de ostensivamente caros, uma lareira de verdade acesa na sala de estar. O crepitar silencioso do fogo, constante e suave, flores frescas sobre a mesa, livros nas prateleiras, não para exibição, mas para leitura. E nas paredes, nenhuma arte fria e intocável, apenas fotografias acolhedoras de paisagens e algumas pequenas prateleiras com cerâmicas artesanais. Tenho sopa quente na cozinha, a Sra. Chen disse, colocando a mão naturalmente no ombro de Scarlett, como se fossem da mesma família. E pão fresco. Você precisa comer algo antes que o médico chegue. Gabriel permaneceu na porta, sem segui-la, dando-lhe espaço para se adaptar. E naquele momento, com o calor da casa envolvendo-a e o cheiro de uma refeição caseira no ar, Scarlett sentiu algo se quebrar na parede que ela havia construído ao redor de seu coração. O relógio na parede do quarto do terceiro andar marcava 2 horas da manhã, e Scarlett ainda estava se revirando na cama mais macia em que dormira nos últimos 6 meses. O quarto parecia saído de uma revista, com lençóis de algodão egípcio e cortinas grossas que bloqueavam a luz, mas sua mente não conseguia se acalmar. Ela pensava no apartamento surrado do Brooklyn, na vida que havia construído das cinzas, em como tudo havia desmoronado em apenas algumas horas. E pensava em Gabriel no quarto do outro lado do corredor, a apenas um corredor de distância, e ainda assim, tão distante como se pertencesse a outro mundo. Uma batida leve a assustou. Não era o tipo de batida que transmitia poder, como na sua antiga casa, apenas 2 batidas suaves. Testando cautelosamente, Scarlett sentou-se, puxando o cobertor até o peito, mesmo ainda vestindo o pijama que a Sra. Chen havia preparado para ela. "Entre", disse ela, com a voz rouca por falta de sono. A porta se abriu e Gabriel entrou. Segurando uma caneca fumegante, ele trocou o traje molhado por uma calça simples e uma camiseta. Parecia menos assustador, quase normal. "Você não consegue dormir", disse ele. "Não é uma pergunta." "Você também não", respondeu ela. Ele se aproximou da cama e colocou a caneca de leite morno na mesinha de cabeceira. "A Sra. Jones, leite morno com mel ajuda a dormir e é bom para a gravidez." Scarlett olhou para o leite e depois para ele. Na luz fraca do quarto, ela viu as olheiras sob os olhos dele, as novas rugas nos cantos da boca. Gabriel Corsetti parecia exausto, como um homem que não dormia bem há muito tempo. "Posso sentar?", perguntou ele, apontando para a cadeira perto da janela. Ela assentiu e ele sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio tomou conta deles por vários minutos. Scarlett bebeu o leite em pequenos goles, sentindo o calor se espalhar pelo estômago. Gabriel olhou pela janela, onde as luzes da rua projetavam raios amarelos através da garoa constante. 6 meses, ele finalmente disse, com a voz baixa e distante. 6 meses eu vivi no inferno, Scarlett. Você pode me odiar o quanto quiser, mas deve saber como foi quando você partiu. Ela não falou nada, apenas esperou. E pela primeira vez nos 2 anos em que o conhecia, Gabriel se abriu. Ele contou a ela sobre as noites sem dormir depois que percebeu que ela tinha ido embora. Sobre como vasculhou a cidade inteira procurando por ela naquela primeira semana, frenético e desesperado. Sobre a raiva no início, depois a confusão. Depois, a dor pura quando ele entendeu que ela realmente não queria ser encontrada. Ele contou a ela sobre as refeições que não conseguia engolir. As reuniões em que ele estava sentado, mas sua mente estava em outro lugar. As noites em que ele ficava parado no quarto vazio dela na cobertura e tentava entender onde tinha errado. Meus homens te encontraram depois de 2 semanas, ele continuou, sua voz ficando áspera. Eles relataram que você estava segura, morando no Brooklyn, trabalhando em uma lanchonete. E eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Deixá-la em paz ou arrastá-la de volta? Por que você não me arrastou de volta? Scarlett perguntou, surpresa com sua própria pergunta. Porque percebi que essa era a razão pela qual você fugiu. Gabriel olhou para ela, seus olhos captando a luz fraca. Porque pela primeira vez, eu entendi que amar alguém não significa possuí-lo. Então, eu só mandei pessoas vigiarem você à distância, para garantir que você estivesse segura. E todos os dias eu esperava que você voltasse por conta própria. Sua voz ficou mais baixa. 6 meses, Scarlett. 6 meses eu observei você de longe, sabendo que você estava sofrendo, querendo ajudar, mas sem ousar interferir. Aquilo foi um inferno para mim. Ver a pessoa que amo sofrer e não poder fazer nada. Lágrimas brotaram antes que Scarlett pudesse contê-las. Ela não estava chorando porque o magoou. Ou talvez estivesse. Ela não tinha mais certeza. Ela chorava de exaustão,
do alívio de finalmente ter alguém com quem compartilhar o fardo. Por 6 meses de dificuldade, e agora ela não precisava mais ser forte sozinha. Gabriel levantou-se indo até a beira da cama como se puxado por uma força invisível. Posso? Perguntou ele novamente, levantando a mão em direção à barriga dela, esperando. Desta vez, sim. Scarlett assentiu, e a mão dele pousou em seu estômago, quente e trêmula. Ele se ajoelhou ao lado da cama, a testa quase tocando o lugar onde seus filhos estavam crescendo. E naquele exato momento, como se soubessem que seu pai finalmente estava ali, um dos bebês chutou com força. Gabriel ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram. Então um segundo chute do outro bebê, como se ambos estivessem cumprimentando o homem que nunca conheceram. Eles estão chutando, ele sussurrou, sua voz embargada. Scarlett, eles estão chutando. Ela olhou para baixo e viu o chefe da máfia mais poderoso de Nova York ajoelhado ao lado de sua cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E seu coração se partiu e se recompunha em uma nova forma. Ela levantou a mão, trêmula, e pela primeira vez em 6 meses, tocou o cabelo preto dele enquanto ambos choravam pelo que havia sido perdido e pelo que ainda poderia ser encontrado. Na manhã seguinte, o médico Harrison Wells chegou à casa às 9 horas, carregando uma mala com equipamentos médicos que pareciam caros e com a postura calma de um homem que já tinha visto de tudo em seus 20 anos de carreira. Ele tinha cerca de 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos perspicazes, mas calorosos. Gabriel o apresentou como o principal especialista em obstetrícia de Nova York para gestações de alto risco. E Scarlett não duvidou disso. Assim que viu a maneira como ele montou um aparelho de ultrassom portátil com a eficiência precisa de alguém tão fluente em seu trabalho, isso se tornou instintivo. Eles estavam na sala de estar do segundo andar, onde a senhora já havia arrumado uma espreguiçadeira confortável para Scarlett se deitar. Gabriel ficou perto da janela, mantendo distância, mas sem tirar os olhos dela. A tensão era visível na linha dura de seu maxilar. O Dr. Wells começou medindo sua pressão arterial, e Scarlett viu sua expressão mudar quando ele leu o número que apareceu. Sofia, sua enfermeira, uma mulher com olhos castanhos calorosos, escreveu cuidadosamente no prontuário. Sua pressão arterial está mais alta do que eu gostaria, doutor. Bem, disse, calma, mais séria. Você está sob muito estresse? Scarlett quase riu. Estresse? 6 meses sozinha, sobrecarregada de trabalho, preocupada com dinheiro e com o futuro, e se o pai de seus bebês iria encontrá-la. Pode-se dizer que sim, respondeu ela secamente. O Dr. Wells não comentou, apenas espalhou um gel frio em sua barriga e colocou a sonda de ultrassom. A sala ficou em silêncio por alguns segundos e então o som a preencheu. Rush, 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 rush. 2 batimentos cardíacos sobrepostos, rápidos e fortes, e tão vividamente vivos que os olhos de Scarlett arderam. Ela já tinha ouvido aquele som muitas vezes na clínica comunitária, mas desta vez era diferente. Desta vez, Gabriel estava ali, e quando ela olhou para ele, viu que ele se tinha aproximado sem que ela se apercebesse. O seu olhar estava fixo no ecrã do ultrassom, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Os 2 bebês estão se desenvolvendo bem para a 12ª semana. O Dr. Wells disse, mudando a sonda para mostrar diferentes ângulos. O bebê BA é um pouco maior, o que é comum em gestações gemelares. Ambas as placentas parecem saudáveis. Não há anormalidades óbvias. Então ele fez uma pausa. Seu tom ficou mais grave. No entanto, tenho algumas preocupações. Sua pressão arterial está elevada e há sinais precoces de uma condição que pode evoluir para pré-eclâmpsia. Combinado com a gravidez gemelar e seu nível de estresse, estou classificando isso como alto risco. O que isso significa? Gabriel perguntou, com a voz tensa como um fio. O que precisamos fazer? Repouso na cama é o ponto de partida. O Dr. Wells olhou para Scarlett. Limite a atividade física. Nada de trabalho, especialmente trabalhos que exijam ficar em pé por longos períodos. Monitoramento pelo menos 2 vezes por semana. Uma dieta cuidadosamente controlada. E, o mais importante, redução do estresse. O que quer que esteja elevando sua pressão arterial precisa ser tratado. Scarlett se preparou para a raiva de Gabriel, para a acusação de que ela mesma havia causado isso, que se ela não tivesse fugido, se não tivesse tentado sobreviver sozinha, seus bebês não estariam em risco. Mas quando ela olhou para ele, viu apenas dor e autopiedade. Gabriel não falou, mas seu maxilar estava tão apertado que ela podia ver o músculo saltando.
Suas mãos se fecharam em punhos e depois se abriram novamente, como se ele estivesse lutando contra si mesmo para não reagir. Ele não estava culpando ela. Ele estava se culpando por tê-la pressionado a ponto de ela fugir. Vocês gostariam de saber o sexo? Perguntou o Dr. Wells, quebrando o silêncio. Scarlett olhou para Gabriel. Ele olhou para ela, e naquele momento, eles não eram um chefe da máfia e uma esposa fugitiva. Eram simplesmente duas pessoas prestes a se tornarem pais, vivendo um dos momentos mais importantes de suas vidas. Sim, disseram ao mesmo tempo. E o Dr. Wells sorriu pela primeira vez desde que chegou. Ele ajustou a sonda, procurando o ângulo certo. O bebê A é uma menina, e o bebê B, ele fez uma pausa, também é uma menina. Parabéns, meninas gêmeas. Meninas. Gabriel sussurrou com a voz trêmula. Vamos ter duas filhas. Lágrimas escorreram pelo rosto de Scarlett antes que ela pudesse contê-las. Duas meninas que podem ter o cabelo preto de Gabriel ou o castanho avermelhado dela, que podem herdar os olhos teimosos dele ou o sorriso dela. Quem cresceria no amor e viveria se pudesse mantê-las seguras? Você já pensou em nomes? Perguntou Gabriel, movendo-se para o lado da cama, ajoelhando-se para ficar ao nível dela. Quero dar o nome da minha mãe a uma delas, disse Scarlett com a voz embargada. Isabela, esse era o nome dela. Isabela Corsetti, repetiu Gabriel, como se saboreasse cada sílaba. Perfeito. E o outro bebê? Quero que você escolha. Ele ficou em silêncio por um momento, com os olhos fixos na tela do ultrassom, onde duas pequenas formas estavam enroladas uma ao lado da outra. Lúcia, disse ele finalmente com a voz embargada, em homenagem à minha mãe. Ela teria adorado você, Scarlett. Ela amava você e gostaria de ser lembrada através de sua neta, Isabela e Lucia Corsetti. Dois nomes escolhidos para homenagear mulheres que se foram, mas cujo amor permaneceu. E pela primeira vez desde que Scarlett fugiu, 6 meses atrás, ela sentiu uma frágil ameaça de esperança de que talvez, apenas talvez, eles pudessem fazer isso juntos. 3 semanas se passaram em uma paz que Scarlett não acreditava que pudesse existir no mundo de Gabriel Corsetti. Fiel à sua promessa, ele manteve distância, batia antes de entrar em qualquer espaço que ela ocupasse, pedia sua opinião em vez de dar ordens. Todas as manhãs, quando ela acordava, flores frescas a esperavam na mesa ao lado da cama, um buquê diferente a cada dia, como se alguém estivesse tentando descobrir quais ela gostava. Suas vitaminas pré-natais estavam ao lado de um copo de suco de laranja espremido na hora. E a senhora Chen sempre tinha um café da manhã quente pronto no momento em que Scarlett descia as escadas. Sua pressão arterial se estabilizou lentamente sob os cuidados do Dr. Wells. Os bebês cresciam fortes a cada ultrassom, e Scarlett começou a se sentir relaxada, pouco a pouco, como um punho se abrindo lentamente após ficar cerrado por muito tempo. Gabriel começou a compartilhar partes de seu trabalho, o lado jurídico, negócios imobiliários e investimentos que ela nunca teve permissão para conhecer quando morava na cobertura. Eles jantavam juntos todas as noites, conversando sobre tudo e nada, reconstruindo o fio que havia sido cortado. E tarde da noite, quando nenhum dos dois conseguia dormir, eles se sentavam na biblioteca. Gabriel lia para ela com aquela voz profunda e calorosa, às vezes poesia, às vezes os contos de fadas que ela amava quando criança. No 21º dia, Gabriel disse que tinha algo que queria mostrar a ela. Ela o seguiu até o porão, um lugar onde nunca havia entrado, através de uma porta que exigia uma impressão digital e um código para ser destrancada. Lá dentro ficava o escritório dele, exatamente como ela imaginava. Móveis de couro, madeira escura, telas de computador mostrando câmeras de segurança de toda a casa. Mas nada disso a fez congelar. A parede sim. A parede em frente à porta estava coberta com centenas de fotografias. Fotos dela. Scarlett caminhando até a lanchonete onde trabalhava. Scarlett comprando mantimentos em um mercado de descontos. Scarlett sentada em um parque lendo. Scarlett parada do lado de fora da clínica. Uma mão em sua barriga que estava apenas começando a arredondar. Todas as fotos tinham uma data e hora marcadas, abrangendo os 6 meses inteiros em que ela esteve fora. Você é louco, ela sussurrou, sua voz trêmula ao se virar para ele. Você me seguiu o tempo todo. Eu pensei que estava livre. Pensei que tinha escapado. Mas você sabia onde eu estava a cada segundo de cada dia. Eu precisava saber que você estava segura, Gabriel respondeu, sem nenhum traço de remorso na voz. Depois que você foi embora, eu quase enlouqueci.
Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia me concentrar em nada. Minha família começou a se preocupar. Então eu mandei vigiá-la apenas para observar, para ter certeza de que nada aconteceria com você. Só isso. Isso é invasão de privacidade. Isso é obsessão. Isso é loucura. Eu sei. Ele se aproximou da parede, seu dedo tocando uma foto dela rindo com um colega de trabalho no restaurante. Mas olhe para isso. Ele apontou para uma foto marcada com uma data de 2 meses antes. Ela estava em pé do lado de fora da clínica, com a mão na barriga. Eu conhecia Scarlett, não conscientemente, mas alguma parte de mim entendia o que isso significava. Meu pessoal relatou que você foi a uma clínica obstétrica mais de uma vez. Eu disse a eles para recuarem, que você merecia privacidade. Mas, no fundo, eu sabia. Por que você está me mostrando isso? Ela perguntou, sua voz ainda trêmula. Você poderia ter escondido isso para sempre, porque você disse que queria honestidade. Gabriel se virou para ela, seus olhos escuros contendo algo que ela não conseguia decifrar. Porque se vamos reconstruir tudo desde o início, você precisa saber quem eu sou. Sou o homem que irá persegui-la até o inferno, se essa for a única maneira de mantê-la segura. Sou o homem que não consegue te deixar ir, mesmo quando você pede. Sou o homem que irá destruir este mundo, se alguém ousar tocar em você ou em nossos filhos. Isso é amor ou obsessão? Scarlett perguntou. Talvez ambos, Gabriel admitiu. Não sei mais onde está o limite. Só sei que 6 meses sem você foram um inferno, e farei qualquer coisa para não passar por isso novamente. Scarlett olhou para a parede de fotografias, prova de uma obsessão assustadora e prova de um amor que não podia ser extinto. E ela percebeu, ali naquela sala secreta, que estava apaixonada por um homem que não sabia amar de maneira normal. A questão era se ela poderia aceitar isso. Scarlett ainda estava em frente à parede de fotografias quando Gabriel falou, sua voz baixando de um jeito que ela sabia ser sinal de más notícias. Há outra coisa que preciso lhe contar. É por isso que estou lhe mostrando esta sala hoje. Ela se virou para ele, seu coração batendo mais rápido. A expressão no rosto de Gabriel havia mudado da honestidade aberta e vulnerável de alguns minutos atrás para algo mais duro, mais perigoso. Este era o chefe da máfia. Não o homem que se ajoelhou ao lado de sua cama e chorou quando sentiu o chute de sua filha pela primeira vez. Victor Santino, disse ele. E esse nome pareceu tornar o ar na sala alguns graus mais frio. Um dos meus inimigos mais antigos. Ele vem consolidando seu poder enquanto eu estava distraído, procurando por você durante 6 meses. E agora ele sabe sobre você. Sobre a gravidez, o estômago de Scarlett se contraiu. Como ele sabe? Porque no meu mundo, disse Gabriel, com amargura em suas palavras. Segredos são moeda temporária. Alguém sempre fala. Ele sabe que você está grávida de gêmeos. Ele sabe que você está morando aqui comigo e está fazendo ameaças. Gabriel foi até a mesa, abriu uma gaveta e tirou um envelope. Dentro havia fotografias, mas não do tipo que estavam na parede. Eram fotos dela caminhando no jardim atrás da casa, tiradas de longe com uma lente teleobjetiva. Sua barriga inconfundível à luz do sol. O que ele quer? Perguntou Scarlett, sua voz trêmula mesmo enquanto lutava para manter o controle. As rotas marítimas do lado leste. Gabriel colocou o envelope sobre a mesa e olhou para ela com olhos que escondiam uma tempestade contida. Ele quer que eu entregue o controle dessas raízes para ele. Se eu não entregar, ele ameaça machucar você e os bebês. Então entregue a ele, disse Scarlett imediatamente. Se isso for tudo o que for preciso para nos manter seguros, não é tão simples assim. Gabriel balançou a cabeça com exaustão estampada no rosto. Essas rotas são a forma como mantenho as drogas longe de alguns dos bairros mais pobres desta cidade. Outras gangues querem usá-las para transportar heroína, fentanil, coisas que matam milhares de pessoas todos os anos. Eu controlo essas rotas não para ganhar dinheiro, mas para garantir que não sejam usadas para destruir. Se eu as entregar a Santino, ele abrirá as comportas. Escolas, parques, playgrounds, tudo ficará saturado. Centenas de pessoas morrerão, talvez milhares. Scarlett afundou na cadeira mais próxima, suas pernas não mais dispostas a sustentá-la. Pela primeira vez, ela realmente compreendeu a complexidade do mundo de Gabriel. Não era preto e branco como ela sempre acreditara, não eram apenas criminosos e vítimas. Havia zonas cinzentas que ela nunca imaginara, onde um chefe da máfia poderia ser aquele que protegia bairros pobres de algo ainda mais tóxico. Então, o que você vai fazer? Ela perguntou baixinho. Tenho uma reunião com ele amanhã à noite. A voz de Gabriel permaneceu comedida. Terreno neutro com um mediador.
Vou negociar algo que possa proteger você e manter essas raízes fora das mãos dele. E se a negociação falhar? Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, e esse silêncio dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Então ele se aproximou dela e se ajoelhou na frente dela, como tinha feito na primeira noite, segurando suas mãos nas dele. Preciso que você faça uma coisa por mim. Qualquer coisa que estiver ao meu alcance, case-se comigo novamente. Scarlett olhou para ele sem ter certeza se tinha ouvido direito. Você quer se casar enquanto alguém está ameaçando me matar? Quero casar porque, se algo acontecer comigo amanhã à noite, você e as bebês precisam de proteção legal. Suas palavras eram firmes, mas havia algo cru por trás delas. Meu testamento, meus bens, meus negócios legítimos, tudo está configurado para ir para minha esposa, não para minha ex-esposa. Se estivermos casados, você herda tudo. Você terá os recursos e as conexões para proteger a si mesma e as nossas filhas. Você está falando como se não fosse voltar. Estou falando como um homem que se prepara para todas as possibilidades. Gabriel apertou as mãos dela com mais força. Santino é imprevisível, violento. A reunião pode dar errado, e se isso acontecer, preciso saber que fiz tudo o que pude para mantê-la segura. Scarlett procurou em seus olhos a manipulação familiar e encontrou apenas desespero real. Esse homem estava se preparando para a possibilidade da morte, e a única coisa em que pensava era nela e nos filhos que ainda não haviam nascido. Não me importo com o seu dinheiro, disse ela suavemente. Eu sei, sua voz se suavizou, mas o dinheiro compra segurança, compra poder. E no meu mundo, o poder é a única coisa que pode protegê-la quando eu não estiver aqui. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó e a abriu, revelando o anel que ela havia deixado para trás 6 meses antes. O diamante de 3 quilates refletia a luz, projetando pequenos arco-íris na parede. Sei que não tenho o direito de pedir isso. Sei que não reconquistei sua confiança, mas, por favor, Scarlett, deixe-me protegê-la da única maneira que posso. E olhando nos olhos dele, vendo o medo escondido sob sua aparência controlada, o amor desesperado naquele olhar, Scarlett percebeu que não poderia dizer não. Tudo bem, disse Scarlett com a voz mais firme do que se sentia. Vou casar com você, mas não pelo dinheiro, não pela proteção legal, não por qualquer razão prática que você acabou de me dar. Gabriel olhou para ela, os olhos castanhos escuros brilhando com confusão. Então por quê? Porque ainda te amo, ela admitiu. E dizer as palavras foi como largar o peso que carregava há 6 meses. Eu fugi porque tinha medo do seu mundo, medo da gaiola que você construiu ao meu redor, medo da violência e dos segredos, mas nunca deixei de te amar. E se amanhã for seu último dia, não quero que você enfrente isso sem saber disso. Gabriel se levantou e a puxou para seus braços com uma gentileza que ela havia esquecido que ele possuía. Ele a segurou com firmeza, mas com cuidado, atento à sua barriga, e ela sentiu o coração dele batendo forte e rápido através do tecido da camisa. Eu te amo, ele sussurrou em seus cabelos. Sempre te amei, mesmo quando te amei da maneira errada. 4 horas depois, a biblioteca da casa havia sido transformada em uma sala de casamento. A senhora Chen, com uma eficiência surpreendente, transformou o espaço em algo saído de um conto de fadas. Centenas de velas estavam espalhadas por toda parte, suas chamas tremeluzindo e dançando contra as paredes forradas de livros. Rosas brancas enchiam vasos de cristal espalhados pela sala, seu perfume doce misturando-se com o cheiro de papel velho e madeira polida. Não havia nenhuma extravagância ostensiva de seu primeiro casamento, 2 anos atrás, com centenas de convidados e páginas sociais em todos os jornais. Naquela noite, havia apenas necessidade, sinceridade e, talvez, o amor que haviam perdido e reencontrado. Scarlett usava um vestido creme simples que a senhora Chen havia encontrado em algum lugar, o tecido macio cobrindo sua barriga de grávida. Seu cabelo estava solto, cachos castanhos ruivos repousando sobre seus ombros, sem maquiagem pesada, sem joias brilhantes além do anel de noivado que Gabriel acabara de colocar de volta em seu dedo. Ela estava linda de uma forma que nunca havia sentido no primeiro casamento. Linda porque era ela mesma, e não um papel. Gabriel estava ao lado da lareira, vestindo um terno preto sem gravata, parecendo tanto um noivo quanto um homem se preparando para a guerra. A cicatriz ao longo da clavícula aparecia sob a gola aberta, uma lembrança da vida perigosa que ele havia escolhido. Mas seus olhos, quando a viu entrar, demonstravam apenas amor e medo da perda. O juiz Robert Hayes, um homem digno com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos,
e um ar de autoridade firme, estava entre eles com um pequeno livro nas mãos. Ele não perguntou por que o casamento estava acontecendo no meio da noite, nem por que não havia familiares presentes. Talvez ele devesse um favor a Gabriel, ou talvez estivesse acostumado a pedidos estranhos desse mundo. A Sra. Chen estava como testemunha, com os olhos vermelhos à luz das velas. A cerimônia foi curta e simples. Sem música, sem damas de honra ou padrinhos, sem discursos longos, apenas votos, as velhas palavras de amor e compromisso que milhões de casais haviam dito antes deles. Você, Gabriel Corsetti, aceita Scarlett Bennett como sua legítima esposa? Aceito. A voz de Gabriel era firme, seu olhar nunca se desviando do dela, e todas as vezes depois, se você permitir. E você, Scarlett Bennett, aceita Gabriel Corsetti como seu legítimo marido? Scarlett olhou para o homem que estava diante dela. O homem que a havia trancado em uma gaiola dourada e depois aprendeu a abri-la. O homem que a observava como uma obsessão e depois admitiu isso. O homem que se preparava para enfrentar a morte enquanto se preocupava apenas com ela e seus filhos ainda não nascidos. Aceito, disse ela. Quando o juiz Reyes os declarou marido e mulher, Gabriel se inclinou para beijá-la, não um beijo apaixonado e possessivo como o do primeiro casamento. Este beijo foi gentil, cuidadoso, como se ele temesse que ela se partisse se ele pressionasse com demasiada força. E quando ele levantou a cabeça, ela viu que os seus olhos estavam novamente molhados. Depois de o juiz Reis e a senhora se retirarem discretamente, eles subiram ao terceiro andar, para o quarto de Scarlett. Gabriel não ofereceu nada além de simplesmente estar lá com ela, e ela ficou-lhe grata por isso. Deitaram-se lado a lado na cama, sem se tocarem, exceto pelos dedos entrelaçados. Lá fora, a cidade permanecia acordada sob milhões de luzes, indiferente à guerra que estava prestes a se desenrolar em suas sombras. Quero que Isabela aprenda piano, murmurou Gabriel na noite, sua voz suave no quarto silencioso. E Luca, acho que ela vai gostar de desenhar. Vou contratar os melhores professores. Você está falando como se fosse estar aqui para ver tudo isso, respondeu Scarlett, apertando a mão dele. Estarei aqui, disse Gabriel, mas ela percebeu a incerteza por trás da firmeza. Prometo que voltarei para você, para as meninas. Isso é uma ordem, disse Scarlett. Você não tem permissão para fazer o contrário, ainda dando ordens como nos velhos tempos. Ele sorriu no escuro, e ela sentiu o sorriso mais do que o viu. Depois disso, ficaram em silêncio, ouvindo a respiração um do outro, sentindo o calor dos corpos um do outro. E em algum momento, Scarlett adormeceu nos braços do marido. Pela primeira vez em 6 meses, sentindo-se verdadeiramente segura, mesmo sabendo que a tempestade a esperava no dia seguinte. Os primeiros raios de sol entraram pela fresta das cortinas e acordaram Scarlett pela manhã. E a primeira coisa que ela percebeu foi o vazio ao seu lado. O lugar onde Gabriel estava frio, indicando que ele já havia partido há muito tempo. Ela se sentou, com o coração acelerado por aquela ansiedade familiar, e foi então que viu o bilhete no travesseiro dele. A caligrafia de Gabriel, forte e inclinada para a frente como o próprio homem, cruzava o papel branco. Eu te amo. Estarei em casa antes do jantar. Não se preocupe, não se preocupe. Como se ela pudesse fazer outra coisa sabendo que seu marido estava indo para uma reunião que poderia terminar em morte. Scarlett pressionou o papel contra o peito, sentindo suas bordas afiadas perfurarem o tecido fino da blusa do pijama, e soube que aquele seria o dia mais longo de sua vida. As horas passavam como gotas espessas de mel. A Sra. Chen tentou distraí-la com um café da manhã generoso, que ela mal tocou. Com uma conversa gentil na qual ela não conseguia se concentrar. Com a organização do quarto das meninas, com a qual ela não conseguia se animar, embora em outras circunstâncias ela tivesse adorado. Ela se movia pela casa como um fantasma, parando em cada janela para olhar para a rua, na esperança de ver o familiar SUV preto aparecer. Isabela e Lucia se mexiam constantemente em sua barriga, como se pudessem sentir o medo da mãe. Scarlett colocou a mão sobre a barriga e sussurrou para elas que tudo ficaria bem, mesmo sem acreditar em suas próprias palavras. O relógio bateu 18 horas e seu telefone tocou. O número do hospital Lenox Hill apareceu na tela e seu coração parou por um batimento interminável. Senhora Corsetti. Uma voz feminina profissional soou na linha. Seu marido foi levado ao nosso hospital. Você está listada como contato de emergência. O mundo desabou sob seus pés. O que aconteceu? Ele está bem? Ele está estável. Um ferimento de bala no ombro. Ele está pedindo para vê-la. Scarlett não se lembrava de como desceu as escadas.
Não se lembrava de onde Tony veio para levá-la ao hospital. Não se lembrava do que a senhora disse enquanto corria atrás dela até a porta. Tudo o que ela sabia era o pânico puro inundando suas veias e a oração sem palavras para que ele sobrevivesse. Ele tinha que sobreviver. Ele havia prometido que voltaria para casa. No caminho, Tony contou a ela o que havia acontecido. Sua voz estava tensa, mas controlada. A reunião havia ocorrido em um armazém abandonado nas docas. Um terreno neutro que ambos os lados haviam concordado. Gabriel chegou com sua equipe. Santino chegou com a dele. Negociações começaram tensas e só pioraram. Santino exigia demais. Gabriel se recusou a entregar as rotas de transporte. Ele propôs uma alternativa, disse Tony, com os olhos fixos na estrada. Um acordo que daria a Santino certos benefícios sem afetar os bairros. Mas Santino não queria compromissos. Ele queria tudo ou nada. E então? Perguntou Scarlett, com a voz trêmula. Santino sacou uma arma. Do nada, no meio da negociação, sem aviso, ele atirou no chefe antes que alguém pudesse reagir. Bala no ombro direito. Nossos homens o imobilizaram imediatamente, mas havia muito sangue. E Santino, o FBI apareceu. Tony permitiu-se um pequeno sorriso, embora não chegasse aos olhos. Acontece que o chefe tinha combinado isso com antecedência. Ele sabia que Santino poderia fazer algo insano, então entrou em contato com alguém que conhecia no FBI. Santino era procurado por várias acusações federais, e o chefe garantiu que eles soubessem exatamente onde encontrá-lo. Santino foi levado sob custódia no local. Ele está acabado. Gabriel tinha planejado tudo. Mesmo a possibilidade de ser baleado, ele tinha um plano de contingência. Ele havia contatado o FBI, providenciado para que seu inimigo fosse preso. Não importava como a negociação terminasse. Esse era Gabriel Corsetti, sempre 3 passos à frente, mesmo com sangue escorrendo de seu ombro. O carro parou em frente ao hospital e Scarlett correu para dentro, apesar do peso de sua barriga puxando a cada passo. O corredor ficou embaçado. O elevador se movia muito lentamente. E então ela ficou do lado de fora do quarto dele, com a mão trêmula na maçaneta, o coração batendo forte como se fosse explodir. Ela respirou fundo e entrou. Gabriel estava sentado na cama do hospital, com as costas apoiadas em travesseiros empilhados, o ombro direito envolto em bandagens brancas, já manchadas com uma fina borda vermelha nas extremidades. Seu rosto estava pálido sob o bronzeado, os lábios secos, os olhos exaustos. Mas ele estava vivo, ele estava respirando, ele estava olhando para ela com aqueles olhos castanhos escuros que ela pensava que nunca mais veria. Você veio, disse ele, com a voz mais fraca do que o normal, mas ainda assim a voz dele, ainda assim o Gabriel que era dela. Scarlett não conseguia falar. Ela atravessou o quarto em poucos passos, ignorou a cadeira de visitantes, ignorou todo o instinto de cautela e se jogou nos braços dele. Ela o abraçou com força, tomando cuidado com o ombro ferido, mas com firmeza suficiente para que ele sentisse. Ela estava ali. Ela era real. Ela não iria a lugar nenhum. E então ela chorou. As lágrimas que ela engolira durante todo o dia finalmente se libertaram, encharcando o ombro do pijama hospitalar dele. Ela chorou de medo, de alívio, de raiva, de amor. Todas as emoções confusas que ela não conseguia separar. Gabriel envolveu-a com o braço bom, a mão dele fazendo círculos lentos nas costas dela enquanto ela soluçava no peito dele. Estou aqui, ele sussurrou, os lábios dele roçando o cabelo dela. Estou aqui, cara. Voltei. Quando o tremor finalmente diminuiu, Scarlett levantou a cabeça, olhou nos olhos dele e deu um soco no ombro não ferido dele. Não com força suficiente para machucar, mas com força suficiente para deixar claro. Você prometeu que estaria em casa antes do jantar, disse ela, sua voz trêmula por causa das últimas lágrimas. Você prometeu que não me deixaria preocupada. Você prometeu. Tecnicamente, respondeu Gabriel, um sorriso fraco e cansado surgindo em seus lábios. Estou aqui, e você pode me trazer o jantar. Ela bateu no ombro dele novamente, um pouco mais forte desta vez. Não é hora de brincar, Gabriel Corsetti. Você levou um tiro. Você levou um tiro e eu tive que saber pelo hospital, em vez de você me contar. Eu pensei que você... Ela não conseguiu terminar. As palavras ficaram presas na garganta. E tudo o que ela conseguiu fazer foi balançar a cabeça com os lábios trêmulos. Gabriel levantou a mão e enxugou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Sinto muito, disse ele, e ela ouviu a sinceridade em sua voz. Eu não planejava que Santino atirasse em mim. O plano era negociar, ganhar tempo até que o FBI chegasse ao local e então deixá-los levá-lo.
mas ele foi mais rápido do que eu esperava. Eu subestimei o quanto ele era louco. Onde Santino está agora? Nas mãos do FBI, disse Gabriel, com um pequeno brilho de satisfação nos olhos, embora seu corpo estivesse claramente exausto. Ele está enfrentando acusações federais suficientes para nunca mais ver a luz do dia. A ameaça acabou, Scarlett. Você e os bebês estão seguros. Seguros? Ela repetiu, com amargura ainda evidente na voz. Até o próximo inimigo aparecer. Até a próxima negociação dar errado. Quantas vezes eu vou ter que passar por um dia como hoje, Gabriel? Quantas vezes vou receber uma ligação de um hospital ou, pior ainda, do necrotério? O silêncio se estendeu entre eles. Gabriel a observou, sua expressão mudando de defensiva para pensativa, depois para algo firme e determinado. Vou me afastar, ele disse finalmente, devagar, gradualmente. Mas vou me afastar. Vou passar as coisas para pessoas em quem confio. Vou me concentrar nos negócios legítimos. Não posso me afastar completamente, porque não é assim que o mundo funciona. Mas posso sair da linha de frente. Posso deixar de ser o homem que todos os inimigos querem matar primeiro. Você está falando sério? Scarlett perguntou, sem ousar acreditar e sem ousar deixar de ter esperança. Estou falando sério. Gabriel pegou a mão dela e a apertou com uma força surpreendente para um homem que acabara de levar um tiro. Quero estar presente quando as meninas crescerem. Quero ver Isabela tocar piano e Lucia pintar. Quero acompanhá-las nas formaturas e ameaçar o primeiro namorado delas. Não posso fazer nada disso se morrer em algum armazém abandonado porque uma negociação deu errado. Scarlett olhou para as mãos entrelaçadas, a mão áspera dele envolvendo os dedos delgados dela. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que um homem que vivia da violência pudesse aprender a viver de maneira diferente. Não preciso que prometa perfeição, disse ela suavemente. Sei que não pode mudar completamente da noite para o dia. Só preciso que prometa que vai tentar. Prometa que vai realmente tentar. Não apenas dizer isso para me acalmar e depois continuar fazendo as mesmas coisas. Eu prometo, disse Gabriel, com a voz firme, mesmo com o corpo ainda fraco. Prometo que vou tentar todos os dias por você, pela Isabela e pela Lucia, pela família que eu não sabia que queria até quase perdê-la. Scarlett assentiu, com lágrimas nos olhos novamente, mas desta vez eram lágrimas de esperança em vez de medo. Ela subiu na cama do hospital, tomando cuidado com os tubos de soro e o ombro ferido dele, e se aconchegou ao lado dele, como havia feito na noite anterior. Gabriel a abraçou com o braço bom, e eles ficaram em silêncio na sala estéril, ouvindo o monitor contar seus batimentos cardíacos em um ritmo constante. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade começaram a acender com o cair da noite. E pela primeira vez desde o início de sua história, Scarlett se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem ter um final que não fosse trágico. 3 meses se passaram em recuperação e reconstrução. Gabriel se curava um pouco mais a cada dia, a ferida em seu ombro lentamente se fechando em uma cicatriz que se tornou mais uma lembrança gravada em seu corpo, ao lado da cicatriz mais antiga em sua clavícula, resultado do assassinato fracassado anos atrás. Mas desta vez era diferente. Esta cicatriz marcava o fim de um capítulo e o início de outro. Fiel à sua palavra, ele começou a transferir o poder gradualmente, entregando as responsabilidades mais perigosas a tenentes de confiança, concentrando-se mais em negócios legítimos. Scarlett observou a mudança tomar forma dia após dia, na maneira como ele passava mais tempo em casa, nas reuniões que aconteciam por telefone, em vez de em salas escuras em locais secretos, na maneira como um sorriso aparecia com mais frequência em um rosto que antes parecia permanentemente tenso. Eles reconstruíram seu relacionamento em novos alicerces, não com controle e posse, mas com conversa e compromisso. Eles ainda discutiam, às vezes ferozmente, mas discutiam como parceiros, em vez de como um dono e sua propriedade. Gabriel aprendeu a pedir em vez de mandar, aprendeu a ouvir em vez de apenas proteger. Scarlett aprendeu a confiar novamente. Aprendeu a exigir o que precisava, em vez de suportar em silêncio. O quarto das crianças ficou pronto na última semana de fevereiro. As paredes foram pintadas de um amarelo claro e aconchegante. 2 berços de carvalho colocados lado a lado, bichos de pelúcia e brinquedos organizados nas prateleiras. A Sra. Chen tricotou 2 cobertores macios, um rosa claro e outro lavanda, para diferenciar as meninas. E Scarlett começou a chamar a casa de lar sem hesitação ou dúvidas. Em uma manhã de março, quando os primeiros raios de sol da primavera
começaram a espantar o último frio do inverno do ar. Scarlett estava tomando café da manhã com Gabriel na cozinha quando a primeira dor apareceu. Ela congelou no meio da mordida, com uma colherada de mingau de aveia pairando na frente de sua boca, e sentiu um líquido quente escorrer por suas pernas. Minha bolsa estourou, disse ela, com a voz estranhamente calma, mesmo com o coração batendo forte. Gabriel, minha bolsa estourou. Tudo depois disso aconteceu em um turbilhão controlado, pois Gabriel vinha se preparando para esse momento há semanas. Com uma mala pronta, o carro sempre abastecido e o hospital já notificado sobre a gravidez de alto risco de Scarlett, ele estava assustadoramente calmo enquanto a ajudava a entrar no carro, com as mãos firmes, embora ela pudesse ver seu maxilar se contrair a cada contração que a fazia chorar. 8 horas. 8 horas de dor, espera e esperança. O Dr. Wells estava lá desde o início, calmo e profissional, monitorando todos os números e garantindo que tanto a mãe quanto os bebês permanecessem seguros. As enfermeiras iam e vinham, verificando, registrando, trocando os fluidos intravenosos. Mas a única pessoa que Scarlett realmente via era Gabriel. Ele ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão durante cada contração, murmurando palavras de incentivo em seu ouvido quando ela queria desistir. Você é a pessoa mais forte que já conheci, disse ele quando a dor atingiu o auge e ela pensou que não aguentaria mais. Você sobreviveu a tudo. Sua infância no orfanato, os anos em que lutou sozinha, 2 anos comigo, 6 meses sozinha. Você consegue fazer isso. E ela conseguiu. Às 19h17, após um último empurrão que parecia dividi-la em duas, Isabela chegou. Seu choro encheu a sala forte e indignado, como se ela estivesse protestando por ter sido tirada do calor e da segurança. O Dr. Wells a colocou no peito de Scarlett, e Scarlett olhou para a pequena vida com cabelos pretos molhados colados à cabeça, punhos cerrados, rosto vermelho e enrugado, contraído de raiva. Scarlett estava chorando. Ela não sabia quando tinha começado. Lágrimas escorriam livremente enquanto sua filha continuava chorando. 12 minutos depois, Lucia chegou. Ao contrário da irmã, Lucia não chorou ao nascer. Ela estava em silêncio, com os olhos arregalados, olhando ao redor com curiosidade, como se estivesse tentando entender o que era esse novo mundo. O Dr. Wells a examinou rapidamente e acenou com a cabeça, garantindo que ela estava perfeitamente saudável, apenas com um temperamento diferente da irmã. Scarlett segurou as 2 meninas nos braços, Isabela ainda choramingando e Lucia ainda observando. E ela sentiu seu coração se expandir para conter um amor que ela não sabia que existia. Gabriel estava ao lado da cama, tão quieto que ela teve que olhar para ele. E ela o viu, o poderoso chefe da máfia, o homem que matava sem pestanejar, chorando, sem soluçar, sem fazer barulho, apenas lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, enquanto ele olhava para sua esposa e filhas com uma expressão que ela só poderia descrever como admiração absoluta. Você quer segurá-las? Ela perguntou suavemente. Gabriel assentiu, incapaz de encontrar palavras. Uma enfermeira ajudou a colocar Isabela em seus braços primeiro, orientando-o sobre como apoiar a cabeça dela e levantar seu pequeno corpo. Ele olhou para sua filha, seus dedos tremendo ao acariciar sua bochecha. E Scarlett viu seus lábios se moverem, sussurrando palavras em italiano que ela não conseguia entender, mas sabia que eram promessas. Então ele passou para Lucia. O bebê permaneceu quieto, ainda observando, com olhos escuros e idênticos aos do pai. Gabriel se inclinou e beijou sua testa, suas lágrimas caindo sobre o cobertor enrolado em torno dela. E naquele momento, Scarlett soube que, apesar de tudo o que havia acontecido, apesar da dor, do medo e dos meses fugindo, ela havia feito a escolha certa ao voltar. Os primeiros dias com 2 recém-nascidas foram uma espécie de caos que Scarlett nunca poderia ter imaginado. Dormir tornou-se um luxo medido em pedaços de 2 horas. Os gritos de Isabela aumentavam no momento em que Lucia finalmente adormecia. E então Lucia acordava assim que Isabela se acalmava, como se as irmãs tivessem planejado secretamente para garantir que seus pais nunca descansassem de verdade. Mas também era o caos mais doce que ela já havia vivido. Gabriel, contra todas as expectativas de Scarlett, não recuou diante do desafio. Ela acordou às 3 da manhã na terceira noite depois que voltaram do hospital, encontrou o espaço ao seu lado vazio e o descobriu no berçário. O chefe da máfia mais poderoso de Nova York estava em pé ao lado do trocador, tentando desajeitadamente colocar uma fralda nova em Lucia, enquanto a bebê o encarava com olhos curiosos,
como se estivesse julgando a competência do pai. A fralda ficou um pouco torta e as abas não estavam bem presas. Mas Gabriel sorriu para a filha, falou com ela em italiano suave, e Scarlett ficou parada na porta com o coração derretido. Ele não era perfeito. Ainda era o homem controlador e superprotetor que sempre fora. Ainda tinha momentos em que voltava aos velhos instintos quando enfrentava ameaças ou incertezas. Mas ele estava se esforçando todos os dias, e isso era tudo o que ela sempre pedira. A Sra. Chen tornou-se a avó não oficial da menina, ajudando sem assumir o controle, deixando Gabriel e Scarlett aprenderem a ser pais à sua maneira. Havia noites em que discutiam sobre quantos bebês deveriam comer, se deveriam deixá-los chorar por um minuto ou pegá-los no colo imediatamente. Cerca de 100 pequenas decisões que os novos pais precisam tomar. Mas eles discutiam e se reconciliavam, aprendiam e se adaptavam, superando cada desafio juntos. Um ano passou tão rápido que Scarlett mal podia acreditar quando olhou para trás. Isabela e Lucia aprenderam a engatinhar, depois a se levantar e, em seguida, a dar os primeiros passos vacilantes pela sala de estar da casa. Isabela, sempre a mais ousada, caía e se levantava. Caía e se levantava até conseguir atravessar a sala de um lado ao outro. Lucia, mais cautelosa, observava a irmã por um longo tempo antes de decidir tentar. E quando finalmente andou, ela conseguiu na primeira tentativa, como se tivesse estudado cuidadosamente. A casa se encheu de risadas de crianças, de balbucios que ainda não eram bem linguagem, de brinquedos batendo no chão e de pequenos pés correndo sobre a madeira. Gabriel chegava em casa mais cedo todos os dias, muitas vezes trazendo um brinquedo novo ou um livro ilustrado que tinha encontrado em algum lugar. Ele deitava no chão da sala com as filhas rastejando sobre ele, deixando-as puxar seu cabelo e agarrar seu nariz, rindo como se fosse a melhor coisa do mundo. Scarlett costumava ficar na porta e observar uma cena que antes acreditava que nunca poderia acontecer. Tarde da noite, quando as duas meninas estavam dormindo e a casa estava silenciosa, Scarlett e Gabriel ficaram na varanda do terceiro andar, olhando para a cidade brilhando lá embaixo. Seu ombro encostou no dele, o calor dele afastando o frio da noite de primavera. Eu não achei que seria tão feliz assim, ela disse baixinho, com os olhos ainda fixos nas luzes distantes. Quando eu fugi, quando morava sozinha naquele apartamento, eu só queria paz. Não ousava desejar felicidade. Feliz como? Perguntou Gabriel, passando o braço ao redor dos ombros dela. Assim? Scarlett virou-se para olhá-lo. Um lar de verdade, um homem que realmente me ama, não apenas quer me possuir. 2 filhos saudáveis e um futuro que posso ver sem medo. Ele se inclinou e beijou a testa dela. Sinto muito pelos anos que tirei de você. Os anos em que você teve medo em vez de ser feliz. Não preciso mais que você peça desculpas. Ela virou-se completamente para encará-lo. Preciso que você continue tentando. Continue sendo esse homem, esse pai. É tudo o que preciso. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados no escuro, ouvindo a respiração um do outro e o som distante de uma cidade que nunca dormia dentro da casa, através do monitor de bebê colocado na mesa da varanda. Eles podiam ouvir a respiração constante de Isabela e Lucia, aquelas 2 pequenas vidas que mudaram tudo. Isso não era um conto de fadas, pensou Scarlett, enquanto se inclinava nos braços do marido. Não havia príncipe perfeito nem castelo imaculado. Gabriel ainda era um homem perigoso com um passado sangrento. Ela ainda carregava cicatrizes de uma infância órfã e 2 anos presa em uma gaiola dourada. O relacionamento deles ainda exigia esforço todos os dias. Ainda havia momentos difíceis e desacordos, mas isso era melhor do que um conto de fadas. Porque era real, não perfeito, mas honesto. Não era fácil, mas valia a pena lutar por isso. Eles reconstruíram a partir das cinzas, um tijolo de cada vez. E o lar que construíram pode não brilhar como um castelo de contos de fadas, mas era sólido, era acolhedor, era deles. E Scarlett percebeu, ao levantar os olhos para as poucas estrelas visíveis através do brilho da cidade, que era isso que o tornava perfeito. A história de Scarlett e Gabriel terminou aqui. Uma jornada da escuridão para a luz, do medo para a confiança, da solidão para a família. A lição que eles nos deixaram foi sobre perdão e segundas chances. Sobre como o amor verdadeiro nem sempre é perfeito, mas vale a pena escolher dia após dia. Sobre como o passado não define o futuro, e todas as pessoas são capazes de mudar se realmente quiserem. Queridos amigos, se esta história tocou seu coração, por favor, curta para apoiar o canal,
Compartilhem este vídeo com amigos que amam histórias emocionantes para que eles também possam vivenciar essa jornada conosco. E se ainda não se inscreveram, toquem em inscrever-se e ativem as notificações para não perderem os novos vídeos todos os dias. Adoraríamos saber o que vocês sentem no fundo do coração. O que acharam da história de Scarlett e Gabriel? Já viveram um momento em que o amor e a confiança foram postos à prova? Compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. Vamos ler e responder a cada um deles. Por fim, desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e um coração cheio de amor todos os dias. Esperamos que você encontre paz interior e felicidade nas coisas mais simples. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.